Jean Barré representa a máxima expressão da simplicidade, do conhecimento, da aventura e também do erro. Criada em um ambiente rural e analfabeto no centro da França, ela se tornou especialista em plantas e nas suas propriedades curativas. Nasceu na pequena localidade de La Comelle em 27 de julho de 1740. Seus pais eram humildes camponeses que trabalhavam em sua pequena propriedade e também cuidavam das terras e do gado de latifundiários locais. Eles a ensinaram a identificar as plantas por suas capacidades e propriedades curativas, e assim Jean virou uma especialista, uma camponesa humilde, educada em medicina botânica. Com a morte de seus pais, ela deixou o campo e começou a trabalhar como tutora do filho de Philibert Commerson, que era um naturalista e famoso biólogo. A mudança de vida lhe proporcionou que ela continuasse ampliando seus conhecimentos por botânica e a transformou em ajudante e amante de Commerson, com quem ela começou a viajar pela Europa. Poucos anos depois, sendo ela ainda bem jovem, Commerson foi nomeado como botânico oficial do rei Luís XVI. Sua fama foi crescendo e a jovem Jeanne continuou aprendendo com ele. Uma nova guinada em sua vida ocorreu quando o botânico sueco Carl Linnaeus, que concebeu o sistema utilizado até hoje pela ciência para nomear os organismos vivos, recomendou Commerson como um botânico oficial em uma viagem ao redor do mundo. Esta patrocinada pelo governo francês, que tinha o objetivo de buscar territórios desconhecidos e que zarpou em 1766 pelo comando de Louis de Bougainville. Commerson queria que Barré viajasse com ele e o ajudasse a compilar e identificar espécies de plantas devido ao seu vasto conhecimento de botânica, porém, naquela época, as mulheres eram proibidas de viajarem a bordo de navios na marinha francesa. Os dois pensaram em um plano que consistiu em disfarçá-la de um homem, a quem chamaram de Jean. Eles cobriram os seios dela com ataduras e colocaram roupas bem largas para ocultar o seu gênero. Atingindo o objetivo, durante a viagem, Barré teve que trabalhar duro como qualquer outro integrante da expedição, incluindo o transporte de uma pesada prensa de madeira que era utilizada para a preservação dos espécimes botânicos. A viagem teve escalas em lugares paradisíacos como a Terra do Fogo, Tahiti e Ilhas Maurício, e a jovem Barré participou, ao lado de Commerson, na descoberta de mais de 6.000 espécimes vegetais. Em muitos momentos da viagem, Commerson teve problemas de saúde e foi Barré quem assumiu as responsabilidades e funções de botânico-chefe. Ela fez algumas das coletas mais notáveis da expedição, embora o reconhecimento tenha sido sempre para o titular do posto. De fato, ela merece o título pela maior descoberta, a Bougainvillea brasiliensis, uma trepadeira com flores brilhantes nativa da América do Sul. Porém, nem tudo são flores, e após 2 anos de viagem, em 1768, a verdadeira identidade dela foi descoberta por uma tribo nativa do Tahiti. Àquela altura, porém, ela já havia impressionado a todos pelo seu trabalho físico, como qualquer membro lá da tripulação. Tão grande tinha sido sua contribuição para a expedição que Bougainville, o comandante da expedição, decidiu não processá-la e nem detê-la. Em troca, ela e Commerson foram obrigados a abandonar a expedição na colônia francesa da Ilha Maurício, no Índico,
e, em 1773, Commerson morreu devido aos seus graves problemas de saúde. Sozinha e sem recursos, Jeanne abriu um cabaré em Port Louis para ganhar a vida, e lá ela conheceu o oficial naval francês Jean Dubernet, do qual se casaram em 17 de maio de 1774. O casal regressou à França, completando assim uma volta inteira pelo mundo em 1776, uma década após a sua partida. Jean Barré chegou a Paris com mais de 6.000 espécies vegetais, e o próprio rei Luís XVI lhe felicitou e lhe concedeu uma renda vitalícia. Entretanto, apesar da façanha, a sua figura logo caiu no esquecimento. Assim como ocorreu com outras francesas modernas, que também foram pioneiras em diversas especialidades, Jeanne Barré viveu em uma sociedade em que os homens podiam exercer o seu poder a qualquer momento, enquanto as mulheres eram excluídas e esquecidas dos registros históricos. Barré era muito boa como bióloga, porém ela era analfabeta, por isso a sua história só se conservou através do testemunho de homens como Commerson, que escreveram sobre ela no registro de navegação. O príncipe de Nassau-Siegen, que também participou da expedição e era uma pessoa nobre, também escreveu sobre Barré nos registros de navegação. Durante a viagem, Commerson dedicou à sua assistente um arbusto da família Meliaceae, a Barretia bonafetia. Porém, mais tarde, a planta mudaria o seu nome para Terraea heterophylla. Desde aquela época, somente as plantas descobertas por Commerson continuam sendo estudadas e reconhecidas pela taxonomia. Embora Barré não tenha recebido nenhuma menção por suas descobertas naquele momento, ela finalmente conseguiu o reconhecimento que merecia quando uma nova espécie sul-americana foi descoberta na família do tomate e da batata, a Solanum barretiae, que foi homenageada em seu nome somente no ano de 2012. Jeanne Barré morreu em 5 de agosto de 1807, com 67 anos, na região da Nova Aquitânia, com apenas um reconhecimento público de ter sido a amante do botânico Commerson. Foi preciso que se passassem 2 séculos para que sua justa fama de circunnavegar o mundo e suas descobertas valessem a fama que ela nunca teve em vida. Foi a publicação do livro O Segredo de Jeanne Barré, de 2010, da escritora Glynis Ridley, que tirou do anonimato a vida aventureira e o legado dessa grande mulher da ciência.